Olá, prazer. Meu nome é Daniel Atanásio. Para apresentar um pouquinho quem sou eu estou no comecinho de carreira. Eu tenho trabalhado com bancos, com recuperação de crédito em geral, já tem uns bons 3 ou 4 anos. É bem no comecinho mesmo, mas é o que eu vivo, né? É o que eu como no café da manhã. E eu espero que essa apresentação que eu traga possa servir para o crescimento profissional de vocês e que ela seja proveitosa para mim e para vocês. O que nós vamos tratar hoje é da insegurança jurídica na recuperação de crédito e os impactos que isso traz no acesso ao crédito no Brasil. Mais adiante, a gente também vai abordar todos esses tópicos aqui, a questão do acesso ao crédito, como que isso é importante para o brasileiro na nossa sociedade. É até costumeiro, né, se ouvir falar que a realidade, o mundo real mesmo, ele às vezes não se adequa ao que nós temos em concepções, seja teórica, dos nossos doutrinadores favoritos. Muitas vezes, em algumas coisas, o mundo real se adequa e em outras coisas, o mundo real parece que não se adequa ao nosso pensamento do que deveria ser, né? Mas a verdade é que hoje o acesso ao crédito ele é fundamental para a vida do brasileiro, fundamental para as famílias brasileiras e até num sentimento mesmo nacional de sonhos, de ambições, de conquistas. Muitas destas coisas estão relacionadas com o crédito hoje. E aí eu quero trazer também a importância das instituições financeiras e principalmente os bancos em todo esse contexto, em toda essa situação, como é que fica realmente essas instituições que têm o crédito e utilizam desse crédito para fazer negócios, né? Claro, para auxiliar e também lucrar, que é a principal motivação da empresa. E aí nós vamos tratar como é que são todas essas relações no mundo jurídico, no campo jurídico mesmo, trazendo essa definição de Bourdieu. A gente vai trazer dentro desse campo jurídico o que é a insegurança jurídica e como isso afeta tudo isso que a gente vai estudar aqui, tudo isso que a gente vai apresentar. Dentro dessa insegurança jurídica, a gente também vai fazer um link com a recente lei, a 14.195, de 2021. Ela entrou em vigor há pouco tempo, né? 3 anos, isso no nosso ordenamento jurídico é bem recente. A gente vai entender quais que foram as mudanças que essa lei trouxe e, principalmente, a mudança que vai afetar a prescrição intercorrente, que é um dos pontos-chave dessa apresentação, que eu espero que possa passar para vocês, meus caros, tudo que eu estudei, tudo que nós buscamos colocar nessa apresentação, tá? E, para finalizar, a gente vai também trazer os impactos que a alteração legislativa dessa lei, né, que eu citei anteriormente, trouxe na sociedade, trouxe no ordenamento jurídico e, principalmente, na prática do cotidiano. Eu trouxe esses três temas que são os temas principais quando a gente trata de acesso ao crédito, quando a gente trata da insegurança jurídica que tem hoje no Brasil e quando a gente trata, né, dentro desse cenário, do direito bancário. Com relação ao crédito, a insegurança jurídica ela pode levar os bancos a aumentar as taxas de juros. Nesse sentido, só para a gente esclarecer, né, deixar tudo bem claro, óbvio que não é o fator único, não diria nem o fator preponderante. Nós temos também regulação do Banco Central, temos portarias que são editadas, temos toda essa situação política que vai afetar também a questão do crédito, das taxas de juros, mas nós temos que levar em consideração que a insegurança jurídica, sim, pode trazer um aumento das taxas de juros e uma variação que não é saudável para o mercado, tá? E aí, o impacto que essas taxas de juros que vão
que vão cada vez mais aumentando, né? Tem essa previsão, tem esse crescimento. Qual que é o impacto disso realmente na vida dos indivíduos, na vida do pequeno empreendedor, na vida das famílias? A gente não está tratando de números, né? Que são pessoas que precisam desse crédito. Não é uma célula no Excel. Realmente são sonhos, são metas, objetivos que estão sendo traçados e que para isso precisa-se de crédito, tá? E sobre isso também eu quero trazer um pouquinho de jurisprudência, como que isso se relaciona com a questão da inadimplência no Brasil hoje, que também é um problema seríssimo e que infelizmente a gente não vai conseguir tratar aqui, porque se a gente pudesse, ficaríamos falando o dia inteiro, poderíamos passar dias a fio, semanas, meses até, não tem como esgotar o assunto. Mas para a gente deixar bem sucinto, bem legal para entender, eu quero trazer apenas como os efeitos de julgamentos favoráveis a devedores, né, no curso do processo, também podem afetar o custo do crédito. Quando a gente fala ali de, comprei um carro agora, eu estou pagando um carro para mim e um carro para o banco, mas esse crédito com esse custo tão elevado, ele também tem em sua raiz a questão da jurisprudência, ele tem em sua raiz a questão legislativa e, claro, a questão política, né? Que é o fator principal, eu diria. E aí, nesse sentido, a recuperação de crédito, ela fica prejudicada quando há uma jurisprudência muito favorável ao devedor, né? Ao executado. E isso também pode impactar o mercado financeiro. E aí, só para a gente finalizar, quando nós tratarmos de prescrição intercorrente, né, só para a gente relembrar ali, primeiros semestres do curso de Direito, prescrição que é a perda dessa pretensão de você fazer valer, de você pedir o seu direito em uma ação judicial. Quando ela ocorre, você não pode mais acessar o judiciário. E aí, como essa mudança na legislação da referida lei de 2021 e também jurisprudências do STJ, quando isso muda, a gente tem também uma mudança na dinâmica do processo. E é importante você ter isso em consideração quando você vai fazer atendimento, seja para o seu cliente em desfavor de um banco, ou então o seu cliente sendo o banco e procurando recuperar esse crédito. Isso daqui vai fazer muita diferença. É um ponto-chave dessa lei que a gente está trazendo aqui. E também como o impacto da prescrição intercorrente, como que esse impacto altera a eficiência do processo. Quando a gente tem um instrumento, né, quando a gente tem um instituto que encerra o processo, eu acho que é seguro dizer que ele é bem importante para ser estudado. E aí, a gente está sempre colocando todos esses temas dentro desse estudo, né, que estamos trazendo, que é sobre realmente o acesso ao crédito, sobre a recuperação de crédito no Brasil e como todos esses temas de crédito, jurisprudência, inadimplência e prescrição intercorrente precisam ser estudados, precisam ser, tem que saber na ponta da língua. É algo muito básico, é algo muito, muito querido ao advogado, também aos servidores, né, do judiciário. É muito necessário isso daqui. Para a gente, então, adentrar no que a gente quer tratar, sobre o acesso ao crédito, como eu já até falei anteriormente, ele é essencial para o desenvolvimento econômico e a realização de sonhos que os brasileiros têm. A gente tem, claro, né, uma barreira cultural muito grande desses filmes de Hollywood, de séries, até com a democratização do cinema, né? Filmes da Espanha, filmes da Europa, da Ásia. A gente tem uma barreira cultural que ela realmente é da peculiaridade do brasileiro. O que hoje a gente tem é que
Na nossa cultura, é muito valorizado você ter a sua casinha, você ter o seu carrinho. Ele acaba nem sendo um bem de luxo, ele acaba sendo um bem necessário para aquela família que quer ter um respeito no ambiente social que transita, né? Entre as suas relações familiares, de amizade. Tudo isso é necessário. E hoje, a gente não tem no Brasil uma cultura, um costume de tratar a poupança como nós tratamos o crédito, né? Como nós tratamos o banco. É muito raro você ter aquela pessoa que guarda dinheiro debaixo do colchão ou que guarda dinheiro na poupança, efetivamente. É mais fácil você acessar o crédito, você acessa um cheque, você acessa um cartão de crédito, você acessa um crediário, né? Você acessa até aplicativos como Nubank, como todas essas instituições financeiras que vão antecipar esse dinheiro que você precisaria guardar para comprar um carro, para comprar uma casa. E aí, dentro disso tudo, quando o crédito está alto, realmente, você vai acabar pagando um carro para você e um carro para o banco. E aí eu vou explicar, né, até trazer mais adiante, o porquê que isso é assim. Não adianta só a gente bater o pé, reclamar e chorar. A gente tem que trazer, tem que tentar entender os motivos do cenário ser este atualmente. E aí, com relação às instituições financeiras ou instituições bancárias, né, que é mais adequado para a gente estudar aqui, a gente vê que elas desempenham um papel vital como intermediários e facilitadores desses projetos de vida. É comum a gente ir no banco, conversar com um gerente, e ele não te vender o dinheiro, o crédito, ele te vende um sonho. Ele vende para você a casa própria, ele vende o seu carro, ele vende um iPhone novo, ele vende um notebook, ele vende uma viagem. Então, não é dinheiro que o cidadão vai adquirir no banco, ele vai adquirir realmente meios para ele alcançar um sonho, alcançar um objetivo. E aí, com relação também ao crédito e à economia, a gente percebe que esses investimentos pessoais, empresariais, eles necessitam de crédito. O crédito é essencial para que a própria economia brasileira se expanda e para que ocorra também inovações tecnológicas, inovações sociais. Para tudo isso, você precisa ter ali o que financiar, né? Precisa ter um, um instrumento, um meio para você alcançar esses fins. E por fim, também vamos trazer essa questão dos desafios jurídicos e econômicos. A incerteza jurídica hoje pode aumentar as taxas de juros e, aumentando as taxas de juros, dificulta o acesso ao crédito e torna esse financiamento, torna o crédito um pouquinho mais caro. E de pouquinho em pouquinho, a gente vê parcelas inteiras da sociedade sendo excluídas do que para a grande maioria deveria ser o padrão, né, o mínimo. Para a gente trazer então a questão da insegurança jurídica, eu queria começar abordando que é um desafio, realmente é um problema, e para você reconhecer o problema já é difícil, para você resolver é quase impossível. É um desafio que não passa por uma canetada de um político em Brasília, não é um desafio que um juiz de primeira instância lá da comarca de Pindamonhangaba vai conseguir resolver. Isso daqui é algo sistêmico, é um problema que não pode ser resolvido por uma pessoa só. E esse desafio afeta a eficiência operacional dos bancos e eleva o custo do crédito. Essas dificuldades, né, elas podem levar a essas taxas de juros mais altas, elas podem limitar o acesso a financiamentos, podem desacelerar o crescimento econômico. Se a gente entender tudo isso como processos em cadeia, nós podemos ver de uma forma mais ampla como que uma mudança na prescrição intercorrente pode afetar vidas de pessoas que nunca tiveram nem acesso
ao judiciário, nunca constituíram advogado em suas vidas. E tudo isso com uma canetada, com uma inovação na legislação e que pode, por um motivo A ou por um motivo B, levar a todo esse cenário que é o que nós nos encontramos hoje. Nós temos também, com os processos judiciais, essa certa lentidão, né? Uma complexidade que também contribui para esse ambiente incerto de recuperação de crédito. Isso vai também resultar em custos adicionais. É até irônico a gente perceber que essa mudança na lei, ela foi também para alterar, para tentar mudar a lentidão de uma execução hoje no Brasil. Porque nós temos um gargalo muito grande no judiciário, são muitas execuções, são poucos servidores, poucos juízes. E aí você coloca uma lei que diminui esse prazo de curso do processo, você vai entender, olha, esse processo vai ficar ali por menos tempo, né? Atrapalhando na fila de julgamento, mas o que acontece é que você puxa de um lado e do outro você acaba revelando um outro problema. Até um cobertor curto, né? Você puxa aqui para esquentar a sua orelha e você descobre o seu pé. E aí a gente acaba tapando buraco para ter que resolver outro buraco lá na frente. Essa liquidez, né, dos bancos, a incerteza pode tornar os bancos mais cautelosos, essas instituições que fornecem o crédito. E isso também pode restringir a oferta de crédito, pode afetar investimentos, pode afetar o consumo interno no Brasil, né? A gente falando bem incipiamente assim de economia, não aprofundando mais, mas para os senhores, para os doutores que já têm uma especialidade nesse sentido, vocês com certeza entendem do que está sendo dito aqui. E com relação às provisões para inadimplência, se os bancos precisam cobrir perdas, então tem que fazer reservas maiores. E quando você faz uma reserva maior e você percebe que há possibilidade de perda, você vai restringir para quem você vai passar esse crédito. Você vai restringir qual que é o indivíduo que efetivamente vai poder contratar crédito na sua instituição. Porque você não quer continuar perdendo, você não quer continuar no vermelho, entende? São fatores, efeitos borboleta, né? Que uma coisinha que você muda aqui bem no comecinho, ou então uma mudança que às vezes nem é tão significativa no processo, que pode afetar toda essa cadeia de pessoas que estão envolvidas, né, nesse tema, nesse assunto. E aí, especificamente sobre a Lei 14.195 de 2021, ela trata, entre outras coisas, da prescrição intercorrente, né, em processo de execução. E aí, qual que é a mudança que ela traz? Ela traz que o início da contagem desse prazo da prescrição, que essa pretensão que você tem de ver o seu direito resolvido pelo judiciário, ele agora não vai ser após a suspensão do artigo 921 do CPC, ele vai ser após a primeira tentativa infrutífera de localizar o devedor ou de localizar os seus bens. Então, a gente tem uma antecipação de quando o prazo prescricional vai passar a correr. Qual que é a consequência disso? Você vai ter que ter uma ação, uma atitude mais proativa para, claro, evitar a perda desse direito, né? A perda da execução do título. Mas se os advogados, se os jurídicos dos bancos pudessem ser mais eficientes, eles seriam. Se não são, é porque isso necessita de um custo adicional, né? Você precisa investir mais lá. E quando um banco ele investe para recuperar um crédito, que às vezes ele nem pode ver mais por causa da prescrição ou por não achar bens nos devedores, o que acontece? Você tem uma perda que cada vez deixa de ser insignificante quando isso vai acumulando, e quando você tem muitas perdas, qual que é a solução? Ou você fecha as portas, ou então
você tem que aumentar a sua receita, você tem que aumentar os seus juros, você tem que restringir o seu crédito, tem que restringir os seus clientes, né? Você não quer chegar ao ponto de levar a um processo judicial porque você sabe que os custos são altíssimos. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração quando a gente trata de prescrição. E aí, os impactos que essa alteração teve, a gente pode dizer que, por conta, né, da alteração da contagem da prescrição intercorrente, eventualmente, isso, claro, gradualmente, não é de um dia para a noite, eventualmente, esses juros deverão ser aumentados. Você precisa compensar esse risco adicional. O processo no Brasil já não era barato. Agora, com essa dificuldade a mais, você tem, claro, um custo adicional. E também a questão de custos operacionais. Essas ações que precisam ser mais rápidas eleva os custos dos jurídicos, eleva os custos que são repassados para os credores, né? Para os bancos, nesse caso. E isso, no final das contas, vai acabar afetando os juros para o consumidor, que é a pessoa, que é a parte mais hipossuficiente na relação, é a parte mais fragilizada e acaba sendo quem paga o pato. Nesse sentido, todas essas provisões de perdas que os bancos começam a perceber esse crescimento, isso também por vários outros motivos, mas também por conta da extinção de muitos créditos que foram alcançados pela prescrição. E aí realmente bater na mesma tecla que a gente tem trazido aqui. O crédito acaba se tornando mais restritivo, é mais difícil você alcançar. E quando você alcança, ele é mais custoso, você vai ter que pagar muito por ele, porque o banco ele está assumindo um risco. O seu credor assume um risco quando ele te empresta aquele dinheiro, né? Quando ele faz o mútuo. E para que ele não saia no prejuízo, porque se ele tiver prejuízo em todas as operações, ele não consegue manter, né, as portas abertas, em português mais claro, não consegue se manter em atividade. Então, a solução é repassar todos esses custos para o consumidor final, que é quem vai conseguir salvar, né, entre aspas, o banco nessa situação. E aí, o impacto econômico disso tudo é o que a gente trouxe lá no comecinho. A dificuldade de acesso ao crédito, desaceleração da atividade econômica, perpetuação dessa política, da restrição de crédito que há no Brasil hoje, né? Tudo isso a gente vê que vai trazendo para esse cenário de insegurança jurídica, esse cenário de custos altos para você manter um crédito, para você manter, uma execução. E aí, eu gostaria só de finalizar aqui, agradecendo também pela atenção dos senhores, trazendo que essa contagem da prescrição intercorrente, que parece ser algo muito, muito básico, que parece ser algo muito bobo, ela é essencial para os operadores do direito. Porque se nós quisermos ser boas ferramentas no processo, né, boas ferramentas nesse acesso ao judiciário, não pode ser tolerado que uma execução seja extinta por prescrição, porque isso eventualmente vai trazer todo esse ciclo vicioso negativo para a economia, negativo para a sociedade. Então, é algo que merece sim a nossa atenção e merece principalmente o nosso estudo. Vamos ver como é que a doutrina, como é que a jurisprudência vai tratar isso daqui em diante, mas o que a gente vê de cenário, o que a gente vê de possibilidade hoje é que realmente é necessário que sejam feitas reformas, é necessária uma atuação do judiciário para que possa ser feito, claro, uma aplicação correta da lei, do que pensou o legislador, mas também levando em consideração os impactos socioeconômicos que o direito tem e os impactos que a recuperação de crédito tem hoje
numa sociedade como é a sociedade brasileira, tá? Novamente, muito obrigado pela atenção de vocês, muito obrigado por ter me acompanhado aqui nessa apresentação. Agradeço também a todos os organizadores deste evento e que possamos mandar nossas forças e mandar nossos pensamentos positivos, nossas energias positivas para o pessoal do Rio Grande do Sul, que está passando por toda essa tragédia climática, tá? Um grande abraço para vocês e, novamente, meu muito obrigado.